Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma semana de atividades na Casa Espírita e que a paz do Mestre Jesus nos acolha hoje e sempre. A partir desse momento, como de praxe, a gente sempre pede para que desliguemos os celulares, tá? Nesse tempo que a gente vai estar aqui presente, que possamos, nos sintonizar com todas as mensagens, ensinamentos e a energia aqui na noite de hoje, tá? Também pedimos àqueles que porventura puderem oferecer uma carona ao final do trabalho, caso alguém precise, também toda carona sempre é bem-vinda, tá bom? Informes? Não. Então fica para depois, tá? Então, a partir desse momento, que todos possam se sentar confortavelmente, a gente vai pedir para que se apaguem as luzes e a Rusa vai fazer nosso preparo, vai fazer o nosso relaxamento antes de começarmos com os trabalhos. Boa noite a todos, vamos aproveitar bastante esse momento, que é um momento que nós merecemos, poder silenciar. Olha que coisa boa, coisa que a gente faz muito pouco. Então eu sempre gosto de começar pela prece, pela paz no mundo. Que os donos do poder sejam iluminados pelo amor. Que os nobres de coração se voltem ao Pai em clamor pela paz. Que todos se unam em torno desse objetivo, fortalecendo os alicerces do bem sobre a terra. Irradiemos luz para nossa querida Mãe Terra, para que ela fique cada vez mais forte. Que cada ser humano se liberte de tudo que estiver fora do propósito divino. Que sejam lançadas as sementes da sabedoria em suas mentes, para que não aceitem mais as arbitrariedades dos poderosos e nem permitam mais serem por eles manipulados. Que a paz na terra seja um anseio de todos seus habitantes e não haja mais espaço para outros interesses. Vamos pensar agora em todos os nossos governantes. Que cada governante seja tocado neste momento pela luz divina e passe a agir com amor e respeito ao próximo. Que se cumpra o plano divino sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Então agora vamos aproveitar e fazer o nosso relaxamento. Vamos sentar, confortavelmente, relaxando o nosso corpo e vamos respirar profundamente. Respire profundamente e entregue-se. Mais uma vez, respire profundamente e permita-se se entregar. Feche os olhos suavemente. E que sensação boa fechar os olhos. Como é bom poder parar e silenciar. Relaxe também o seu rosto, a sua língua. Solte os seus lábios. Solte. Relaxe. E relaxe sua nuca. Solte os ombros. A sensação de relaxamento desce para os seus braços. Vai descendo e o seu corpo relaxa cada vez mais. Deixe suas costas também relaxarem. E perceba como você está ficando mais leve, mais relaxado. Então agora, inspire profundamente. E ao expirar, relaxe o seu peito, o seu coração, seu chakra cardíaco. Vai sentindo a sensação de relaxamento em todo o seu corpo. E perceba como a sua respiração é mais tranquila e suave agora. Aproveite este momento e permita sentir paz na sua mente e no seu coração.
A nossa meditação hoje é sobre São Miguel Arcanjo, a luz violeta. Então, a luz azul. Continue com os olhos fechados e respire profundamente. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo calmamente. Agora imagine-se em um lugar seguro e protegido, cercado por uma luz azul intensa e pura. Essa luz é a luz de São Miguel Arcanjo, que vem para trazer proteção, força e coragem. Visualize essa luz intensa, maravilhosa, sobre todo esse ambiente. E visualize São Miguel Arcanjo ao seu lado, com sua armadura brilhante e sua espada de luz. Sinta a presença de São Miguel Arcanjo, poderosa e protetora. E repita para si mesmo: eu sou protegido pela luz azul de São Miguel Arcanjo. Eu sou forte e corajoso. Sinta a luz azul penetrar em seu corpo, limpando e purificando a sua energia. Sinta a proteção e a segurança que vem com a presença de São Miguel. Imagine que a luz azul está limpando todas as energias negativas e densas que possam estar ao seu redor. Sinta-se livre e protegido. Agora visualize-se enfrentando desafios e obstáculos com coragem e determinação. Sinta a força e a proteção de São Miguel Arcanjo ao seu lado. E repita novamente: eu sou protegido pela luz de São Miguel Arcanjo. Eu sou forte e corajoso. Eu gostaria de fazer a oração São Miguel, que eu tinha certeza que estava aqui. Ela é pequenininha, mas depois eu vou tentar distribuir, tá bom? Então sinta a luz permanecer em você, trazendo proteção e força. Sinta, se acalme. Fique um pouco nessa luz de proteção e força. Silêncio, sentindo essa luz azul, protegendo, nos dando força, nos dando coragem. O tempo que for necessário, mais um pouquinho, sentindo a energia desse momento. E agora, sinta a luz permanecer em você, trazendo proteção e força. Pode ir abrindo os olhos devagar para o aqui e agora, sentindo-se mais protegido. Vai mexendo os seus braços, vai respirando lentamente, voltando. E é nessa luz de proteção e muito amor que vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vocês. Nesse momento, a Clélia vai fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Depois de umas férias, né? Acho que está todo mundo já descansado, né? Pronto para a gente pegar no batente, né? Pegar mesmo e começarmos mesmo a frequentar as reuniões, participarmos da casa. Isso é uma alegria para todos nós. Então, hoje eu escolhi um texto chamado Amai-vos, um livro que eu
Vou falar aqui sobre a mesa Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Amai-vos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. João, capítulo 3, versículo 18. Por nome da fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo-nos uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para todos nós o glorioso caminho da ascensão. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso coração, nosso pensamento, para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por mais uma noite reunidos em vosso nome. Agradecemos a sua presença salutar em nossa jornada, os nossos mentores, nossos protetores, para essa noite de hoje, para mais uma noite de estudos. Todas as mensagens, orações aqui colocadas nos intuam, nos iluminem na nossa formação, no nosso desenvolvimento, na nossa jornada, para a nossa evolução. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, na noite de hoje, recebemos o nosso irmão José Henrique com o tema Saúde Integral. José Henrique, seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Espero que todos tenham tido uma bela passagem de ano. Encerrou-se o ciclo, outro está se iniciando. E estamos juntos, o que é mais importante. Essa palavra juntos nos leva a crer que, em verdade, todos estamos ligados. A leitura que a nossa irmã fez, a Clélia, tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Essa visão de unicidade e não de individualismo egoístico. É hoje o que está sendo professado quando dizemos que estamos ligados em rede, interconectados. Por isso a lição: amar a nós, ao próximo e à divindade. O que significa isso senão uma rede? Uma rede onde Deus está em nós e nós estamos em Deus. Nós somos, vejam bem, fragmentos de uma explosão de estrelas. Vocês sabiam disso? A explosão de estrelas que deu origem ao sistema planetário, inclusive a Terra é fruto dessa explosão estelar. E os elementos da Terra estão em nós. Ou não? Claro que estão. Então o que nós somos? Nós somos fruto da explosão das estrelas. Estamos conectados com o universo. E isso é muito sério quando nós vemos as criaturas cada vez mais dissociadas, cada vez mais distanciadas, não entendendo essa visão em rede, que eu chamo de transdisciplinar. Tudo tem que estar dentro dessa transdisciplinaridade. Quando falamos de tratamento, por exemplo, para uma saúde, ela é unidisciplinar? Ainda o é.
Um exemplo, a medicina. Passou o remédio e acabou. É aquilo ali que tem que ser. É uma visão unidisciplinar. Ou seria uma visão, um enfoque, um tratamento interdisciplinar entre duas teorias que se unem para formar uma só. Ainda é muito pobre, né? Mas muitos falam, e eu digo que até equivocadamente, num enfoque ou num tratamento multidisciplinar. Só que este multidisciplinar, ele é separatista. São várias teorias, são vários enfoques, mas cada um detentor da sua razão. Agora, quando tudo está conectado, quando tudo está em rede, aí é transdisciplinar. E por isso nosso tema, como chegar à saúde integral, que aliás, creio que foi a proposta de muita gente, quando chegou meia-noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Tenho certeza disso. Que tenhamos saúde. E o que é a saúde? Quando a gente fala de saúde integral, é essa saúde em rede. É um bem-estar bio, psico, sócio, espiritual. Interconectado, em rede, volto a repetir. Transdisciplinar. Bio, o nosso corpo. Com toda essa estrutura maravilhosa que temos. Será que as células, 86 trilhões, estão conectadas em rede? Claro que sim. Então vejam a importância de uma saúde biológica. Agora, é o suficiente? Não. Tem que haver uma saúde psíquica, uma saúde voltada para o equilíbrio mental, espiritual, daí ser também biopsico-espiritual, aonde vamos nos direcionando em rede, para esse objetivo maior. Qual é o objetivo maior, psiquicamente falando? É a gente buscar o melhoramento. Sermos criaturas do bem. Porque não existe o mal. O mal é transitório. O mal, em verdade, é a ausência do bem. É um processo de distorção. Não existe. Se Deus está em nós, só tem que existir o bem em nós. Deus não está em nós? Não é o que o Cristo nos fala? E por que estamos nesse caminho considerado mal? Porque estamos fechados num claustro é um esconderijo do ego, no nosso individualismo, com todas as suas correntes que se desdobram diante disso. O que estamos vendo no mundo, estamos aí prestes a uma guerra mundial, é o egoísmo. Seja de que lado for. Então, companheiros, será que vamos ter que passar pela dor que é necessária para termos uma relação interconectada social, de fraternidade, de amor ao próximo? Nossos corpos vão agradecer, nossa mente vai agradecer, e nossas almas imortais também. Ou vocês têm dúvida disso, que vocês são imortais, como eu? Então, companheiros, esta é a visão precípua, básica, para uma saúde integral que é dificílima. Nós estamos sempre destoantes, porque ora o corpo está vibrando numa faixa, a mente em outra.
As relações sociais também em outra condição, de afastamentos, de isolamentos, de ideias personalistas, fruto de uma alma doente. Nós somos doentes ainda. Por que será que temos enfermidades vigentes? Porque a alma está doente. Por enquanto, não escapamos disso. Então vejam a dificuldade objetiva para esta saúde integral. Uma harmonia. Nós somos um fio de uma grande teia. E essa teia é a divindade, é Deus, com seus filhos e com suas criações. E isso é altamente engalanador quando sabemos que temos essa divindade em nós, interconectada conosco, apenas estamos míopes diante dessa realidade, porque o nosso olhar é um olhar egóico, é um olhar de orgulho, de egoísmo, de separação, e a divindade continua em nós, aguardando o momento propício para que vejamos a eclosão dessa divindade em nós. Por isso Jesus disse: vós sois deuses. Vocês têm ideia da dimensão disso? Vós sois deuses. Vamos aqui uma observação que eu trouxe, que vale a pena ser lida, no livro Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso saudoso, querido, o grande médium Chico Xavier. Nunca houve, eu acho que tão cedo não terá um igual. Entre a Terra e o Céu. Capítulo 21, para aqueles que queiram ler na íntegra. Conversação edificante. Fundamental entendermos isto. André Luiz diz para todos nós: de certo, a medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra, sondando com mais segurança os problemas e as angústias da alma. Olhem só. O dia que a medicina se desfocar daquela ideia unidisciplinar, de só passar remédio, receitinha azul, carbonada, ela vai se ampliar extraordinariamente. Vai ver o ser não como uma doença física, orgânica, embora ela tenha que ser tratada, mas uma orientação de outra ordem. Onde está o teu psiquismo desconcertado? Onde está teu psiquismo desorientado? Para que os sintomas e a posteriori as doenças ressumem, quer dizer, se exteriorizem no teu corpo. É esse o entendimento da medicina espiritual que ora já começa a se manifestar. Sabem por quê? Porque eles chegam no limite. André Luiz diz que o materialismo se extinguirá por falta de matéria. Ou seja, a matéria vai perdendo força. Os materialistas ainda tentam buscar na matéria explicações que eles não têm, porque não estão no âmbito da matéria. A matéria não é a causa, é o efeito. Eles chamam de self-organization. Eles estão perdidos. Alguns já estão cedendo às interpretações de ordem espiritual, às evidências que estão ocorrendo no campo espiritual. É a medicina do futuro? Não, gente. É a medicina do presente já em evidência.
Olhem só o que Clarencio, vocês lembram de Clarencio, né? Já leram o Nosso Lar? Quem que veio com a maca e os maqueiros espirituais pegar André Luiz para levá-lo à colônia Nosso Lar? Quem comandou isso? Clarencio. É um dos ministros do Nosso Lar. Então ele diz aqui, ó, gravaloizar mais tarde. Vamos lembrar que esse livro foi editado, Chico Xavier tem um prefácio, em 1954. Já se vão mais de 70 anos. Então vejam que ele já preconizava tudo que hoje nós estamos aqui defendendo. A medicina vai escrever gloriosos capítulos. Gravaloizar. E diz ele, Clarencio, isso é fundamental. Um dia, o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico. Quem é o divino médico? Governador planetário, que Deus nos outorgou como guia e modelo. Jesus. Então, segundo as instruções do divino médico, nos fala Clarencio, o homem ensinará ao homem que a cura de todos os males reside nele próprio. Como a gente costuma dizer, não existe a doença, existe o doente. Com suas repercussões orgânicas, sejam por tendências de existências anteriores, sejam por nós agredirmos constantemente nossas células, pelas energias mentais destrambelhadas, a cura vai depender de nós. Claro, gente, não vamos aqui nos iludir que eu, começando a trabalhar a autocura, eu vou resolver todos os meus problemas. Porque não é assim que funciona. Hoje eu dei um exemplo num estudo que eu faço toda segunda-feira. Aliás, quem quiser está convidado a participar de uma sala onde a gente está estudando Joana de Ângeles, do livro Plenitude, e depois de 1 hora eu ministro o estudo sobre o perispírito. É lá para o Japão. Toda segunda-feira, de 9 às 11. Aqueles que se interessarem, estou aqui à disposição. Então eu estava dizendo para o grupo que vocês imaginem um atleta com um braço muito forte, que só usa o braço direito e não usa o braço esquerdo. Isso acontece muito no tênis. O destro e o canhoto, que é o sinistro, né? Eu reparava muito nos braços de um tenista famoso, que vocês conheceram e conhecem, Rafael Nadal, lá da Espanha. Ele tem um braço direito imenso de forte. Aliás, esquerdo, que ele é canhoto. E o direito fraco. E assim somos nós. Então nós temos que fortalecer o outro braço. Porque tudo o que fazemos, utilizamos o braço mais forte. Isso é um simbolismo, tá, gente? Sabe qual é o nome disso? Condicionamento. A pessoa se habitua a usar o braço mais forte. E a gente se habitua a utilizar as mesmas crenças, os mesmos valores, os mesmos equívocos. E o braço esquerdo, que poderia gerar um equilíbrio, está atrofiado. Então, qual é o trabalho simbolicamente para nós? Qual é o trabalho? Exercitarmos o braço esquerdo, para tentar dar um equilíbrio. E o que é o exercício do braço esquerdo, simbolicamente falando? São os novos valores morais que não estamos acostumados. Então, um termo que a gente insere nisso tudo chama-se
condicionamento. Quando reencarnamos, trazemos esses condicionamentos, porque foram vividos, experienciados no passado. Estão condicionados àquilo. Nossas personalidades. Não é nada diferente. Para que possamos trabalhar uma nova personalidade, uma mudança de valores morais. Aí está a cura, aí está a saúde integral. Cada um tem a responsabilidade própria, pessoal. Não vamos ficar esperando dos espíritos milagres. Isso não acontece. Eles podem nos ajudar a que façamos o nosso papel. Este é o papel da espiritualidade. Eles não vão fazer pela gente. E isso ainda é uma crença vigente. Daqueles que vão à igreja, daqueles que vão ao templo, daqueles que vêm à casa espírita. Não é diferente, não. Em busca do milagre, a gente transfere a responsabilidade, é um mecanismo de transferência, para os espíritos, para resolverem nossos problemas. Isso é um grande equívoco. Eles não vão resolver. Eles vão ajudar a nós para que nós resolvamos. Se não, cadê o livre-arbítrio? Como diz Amit Goswami, pai da física quântica, escolho, logo existo. Nós somos fruto de escolhas. Cadê o livre-arbítrio que Deus nos concedeu para avançarmos no caminho evolutivo? Então nós estamos impactados no condicionamento. E não é fácil romper estes invólucros, estas carapaças endurecidas que nós somos, condicionados. Mas por mais que estejamos despertos, atentos, não raro a gente pensa. É um pensamento condicionado. A gente sente. É um sentimento condicionado. A gente intui. É uma intuição condicionada. Aí tem uns que se culpam. Meu Deus, por que eu fui pensar nisso? Por que eu fui fazer isso? Pelo amor de Deus. Isso é a nossa estrutura psíquica. É a nossa razão. Isso é importantíssimo para que vejamos quem verdadeiramente nós somos. E não ficar fugindo como a gente foge. Criando máscaras, proteções, subterfúgios, camuflagens. E o que a gente precisa resolver, a gente não resolve. Vai continuar no nosso psiquismo, na nossa alma e mais. Acrescida a alma de novos, os mesmos valores. Então vai chegar uma hora que isso toma um corpo que precisa extravasar. Sabem para onde vai esse extravasamento? Para o corpo. E a gente procura um médico. Eu posso dizer que eu sou da área. Claro, a gente vai precisar tomar um antibiótico, um anti-inflamatório. Só que a gente não se atenta. Por que aquilo tudo está acontecendo? Aí, Clarencio diz aqui, a porcentagem, preste atenção, quase total das enfermidades humanas, ele foi até módico, quase total, eu diria total, guarda a origem no psiquismo. É a mente que rege tudo isso. É a mente condicionada. Já houve uma grande revolução nas ciências biológicas, por exemplo, com o advento da epigenética, que botou por terra a ideia da ditadura genética. Que eu ainda escuto isso.
Meu pai é hipertenso, você é hipertenso. Minha mãe é diabética, você é diabético. Isso já está obsoleto. Está lá no código genético. Uma causa predisponente. Mas não quer dizer que isso vá eclodir. E por que não vai eclodir? Porque a gente está com uma mente voltada para o bem, para o bem-estar. Olhem só a saúde integral. Colocando-se no lugar do outro. Porque o outro é a extensão de nós. Isso é muito importante para os dias atuais, essa visão transdisciplinar. Porque a gente se coloca numa postura de ter a voz da razão. Seja em todos os campos. Esportivos, sociais, políticos. A minha razão é que prevalece e a do outro. E a do outro que está interligado a ti. Que somos ligados em rede. E a do outro que é filho de Deus. Claro, sabemos que existem distorções, fruto do livre-arbítrio de cada um. Mas aquele que a gente está julgando, apontando o dedo, vai chegar à mesma condição que nós chegaremos. E de repente, chegará na nossa frente. Porque a dor vai assolá-lo e ele vai despertar a sua consciência, enquanto muitos de nós estamos fechados, enclausurados. A Joana usa um termo que eu gosto, tá? Ergastulados. Depois vocês procuram, ergástulo. Você tem que dar o significado dele. Ergástulo é prisão, meu amor. Então, tá vendo? Olha só. Nós estamos aprisionados nas nossas crenças, nos nossos valores e nossos posicionamentos. E Clarencio começou a sorrir e acrescentou, que é para todos nós: orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Agora, não pensem, diante de uma doença, que deva ser algo do passado. Aí está um grande equívoco, porque nós repetimos comportamentos, só que a gente esquece aquilo que não nos interessa. Aquela palavra vinagrada, azeda, mal-humorada, e muitas vezes na relação a gente despeja no outro, ou então pelo pensamento. Nossos pensamentos são energias eletromagnéticas, vai chegar a quem a gente está dirigindo, esteja ele lá no outro lado do planeta. Vocês têm a ideia da velocidade do pensamento? Um dia a ciência vai chegar a isso. Mas posso dizer, pensou, chegou. É uma velocidade que não podemos colocar em aparelhos. O que sabemos até agora é a velocidade da luz, do som, 300 mil quilômetros por segundo, que é da luz. Mas do pensamento a gente não tem ainda um aparelho, um instrumento para isso. Então, olhem só as razões dessas perturbações, que não são só de existência anterior. Temos que estar atentos a isso, companheiros, porque psicologicamente é um processo de transferência. Eu digo que o espírita tem 2 processos de transferência. Um dizer que ele está sofrendo porque deve ter feito horrores em existência anterior. Vocês vejam que eu não coloco vida anterior, porque vida a gente só tem uma. Existência várias. Aí eu sou a vítima. Eu devo ter sido um algoz. Um algoz. Para estar sofrendo tanto.
Só que ele não tem abertura para entender, compreender, discernir, conscientizar do que ele está fazendo hoje. Claro, repetindo comportamentos do passado. Nós somos repetitivos. Só que a gente não se dá conta. E vem à casa espírita e acha que sai daqui purificado. Aqui é um hospital. Aqui é uma oficina de trabalho. Aqui é uma escola. Então nós estamos aqui na casa espírita para nos tratarmos pelas orientações, e não só do orador, mas dos irmãozinhos que chegam, os companheiros como esse aqui, para nos orientar. Porque nós precisamos urgentemente nos tratar. Somos doentes da alma. Numa pequena raiva, num pequeno ódio, numa pequena mágoa, numa pequena intolerância, numa pequena impaciência. Estou falando de pequena. Já estou dando um elogio aqui. E quando isso toma um corpo estratosférico, pois é, está aqui, ó. Orgulho, vaidade, tirania, preguiça. Eu tenho uma palestra sobre preguiça. Porque muitos pensam que a preguiça é só aquela... acordei, estou preguiçoso para trabalhar, ou depois do almoço dá aquela preguicinha. Não. A referência aqui é preguiça, patologia, tédio, desânimo. Se nós aprofundarmos esse termo de preguiça, nós vamos criar algo associativo com o quê? Com a depressão. O depressivo, ele é desanimado, ele é preguiçoso. Tem suas razões para isso, que ele não acredita nele, não tem confiança nele, se sente incapaz, impotente. Mas isso aí uma outra palestra que eu fiz agora, sexta-feira no Fraternal, sobre a depressão. Mas a preguiça é isto. É a preguiça de tentar. É a preguiça de correr atrás. De sair do esconderijo da alma preguiçosa. Ah, mas se eu errar, que bom! A gente aprende com o erro para se soerguer. Então precisamos exatamente de tudo isto que ainda habita dentro de nós. E aqui Clarencio continua. A enfermidade como desarmonia espiritual atalhou o instrutor. Sobrevive no perispírito. Então, meus companheiros, tudo está nesta organização que eu chamo de elo interexistencial. É o perispírito. Por que elo interexistencial? Porque nos liga à alma e ao corpo, que estamos encarnados. Quem promove esta conexão, este elo, é o perispírito. Que, aliás, digo eu, vai ser o grande móvel da ciência do presente, já buscando o futuro. Quando os cientistas compreenderem essa organização extraordinária que é o corpo espiritual, o perispírito. Está tudo lá, tudo registrado. Não temos ideia da dimensão disso. Um pensamento malfadado fica registrado no perispírito. Ah, eu pensei, mas agora não vou pensar mais. Mas pensou. Pensou, sentiu. Porque não tem como pensar e não sentir. Por que o cérebro funciona? Os neurônios. Por causa da vascularização. E de onde vem o sangue? Do coração. O cérebro só funciona porque o coração funciona.
ele ejeta sangue, ele ejeta fluido vital, ele ejeta os valores que vão ser interpretados pelos neurônios, pela organização cerebral. Já notaram que tudo está ligado em rede? E os cientistas separam o cérebro, ou encéfalo, do coração, dos rins, do estômago, do intestino. Tudo está ligado em rede. Nós com nós mesmos, com a parte social, com os outros, com o universo, com as estrelas. Nós somos fruto da explosão estelar. Os elementos da Terra estão em nós, eu repito. Então temos que ter esta visão para diminuirmos um pouco esse teor de orgulho, de prepotência, de que eu sei, que tudo tem que funcionar do meu jeito, da minha maneira de ser. Nós estamos nos distanciando dessa visão holística, de totalidade, de rede. Não é que estejamos nos distanciando, porque está tudo conectado. Nós não vamos desconectar o que está conectado. É que a gente ainda não se abriu. Nós estamos fechados. Em quê? Isso tudo aí. Olhem só. As moléstias, diz Clarence, conhecidas no mundo, e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano. Olhem só. Muitas enfermidades, muitas moléstias ainda estão distantes de um diagnóstico. Por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. O que vai nos conduzir ao reajuste? Embora ninguém aqui queira. A dor. Não tem outro mecanismo. Ah, mas e o amor? O auto-amor é um processo doloroso. Quando a gente se mergulha, vai gerar dor de vermos o que a gente nunca quis ver. É a dor. Aí eu reproduzo aqui, parafraseando o meu querido Leon Denis, do Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro é maravilhoso. Leiam. Ele diz: a dor educa, a dor aperfeiçoa e a dor sensibiliza. Então é graças à dor que a gente vai se sensibilizar, porque nós estamos ainda endurecidos nessa carapaça espessa do orgulho e do egoísmo. Então ele diz aqui: a dor é o grande e abençoado remédio. Diz ele, praticamente reproduzindo o que Leon Denis falou. Clarencio diz: reeduca-nos a atividade mental. É na dor que a gente vai repensar. Onde eu estou errado? Por que eu estou passando por isso? Agora, o que a gente não pode se punir. No processo de culpa, eu não mereço ser feliz. Todos nós fomos criados para sermos felizes. A nossa destinação final é a mesma na qual Jesus chegou. Estaremos ao lado dele. A coisa mais linda que isto. O que eu não admito, que eu estudo a doutrina. Não vou negar isto, eu estudo todos os dias. Não é só pelo número imenso de palestras, mas porque eu estudo. É eu encontrar espíritas que dizem conhecer a doutrina espírita, achar que Jesus ainda está evoluindo. Você acredita nisso? Então não leram a doutrina, aliás, de repente leram, mas não estudaram.
Se Jesus continua evoluindo, ele está em justiça do Pai. Nós jamais vamos alcançá-lo no processo evolutivo. Ele chegou ao ápice. Leiam o que significa um espírito puro. Ele se enquadra lá na comunidade dos espíritos puros. Então, meus irmãos, a nossa destinação é chegarmos à perfeição relativa, porque a absoluta é só o Pai. Então nós precisamos nos reeducar. Olha o que diz Clarencio, a atividade mental. Para isso temos que nos reconhecer. Tem que haver um treinamento. É o braço fino para que ele fique grosso. E não preponderar o braço forte dos condicionamentos, dos desvios, dos equívocos. Temos que treinar o outro braço. São os novos valores morais. E não raro, companheiros, não pensem que vai ser fácil, não. A gente vai cair. A gente não pode frear o pensamento. A gente não pode frear a emoção, o sentimento. Porque está em nós. Aquela raiva abrupta, aquela mágoa por aquele que falou uma coisa que eu não gostaria de ouvir, isso está em nós ainda. Mas, se a gente não identificar isto, como mudaremos? Pergunto eu. Nós temos que ter a humildade, a simplicidade de nos reconhecer, para mudar. E não pense que vai ser num átimo, ou seja, uma mudança abrupta, repentina. Não. Nós vamos cair fragorosamente nas mesmas questões. Por isso que Paulo nos disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Paulo, hein? O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Ele está ali nos revelando nossos condicionamentos, que nós só vamos mudar paulatinamente. Aliás, paulatinamente vem de Paulo. É um termo que quer dizer gradualmente. Foi o que Paulo fez, peregrinando por tantas regiões. Daí veio o termo, no nosso vocabulário, paulatinamente. Quantas encarnações necessitaremos para haver essa higienização moral? Ah, meus irmãos, não temos ideia. Mas a gente tem que começar a dar o primeiro passo e não ficar naquela ilusão. Ah, eu frequento a casa espírita, eu ajudo na campanha A, na campanha B. Parece que está comprando um lugar no céu. Não está, não. Quiçá já está de bom tamanho passar pelo umbral. Não foi o que aconteceu com o André Luiz? Então, meus queridos, olha o que nos diz Clarencio. Nos reeducar. Reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros, quer dizer, a essência, os fulcros anímicos da nossa alma, de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. É polindo. Por isso que a gente usa o termo acrisolar, burilar. Como é que a gente chega no diamante? Rompendo aquela carapaça imprestável, que chamamos de ganga. Como é que a gente identifica a pérola? Abrindo aquela concha. Como é que a gente chega naquela noz gostosa que comemos no Natal? Quebrando a casca. 3 exemplos. Isso é polir o fulcro anímico. Agora é para que a gente sinta, aliás, sentemos adequadamente na cadeira,
para ouvir isso. Prestem atenção no que diz Clarencio. Depois do poder de Deus. Depois do poder de Deus. A dor é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações, com vistas ao plano divino a nosso respeito e de cuja execução não poderemos fugir, sem graves prejuízos para nós mesmos. Isso aqui é para a gente emoldurar e botar no nosso quarto. Depois do poder de Deus, a grande força é a dor. É ela que vai alterar o rumo de nossos pensamentos, nos compelindo a modificações. Então não tem como fugir da dor. Agora, a gente pode sofrer menos. A dor é inexorável, é inevitável. O sofrimento vai depender de cada um. Podemos chegar a não sofrer? É difícil. Joana faz um estudo muito importante no livro Plenitude, baseada em Buda, sobre a origem do sofrimento. A gente sofre pelo sofrimento, sofrimento pelo sofrimento. A gente sofre pelos condicionamentos, porque somos condicionados, e a gente sofre pela impermanência das coisas, por conta dos nossos apegos. Esse é um sofrimento também que nos abala muito quando perdemos algo que a gente pensa que é nosso. E tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Tudo se modifica, tudo se transforma. Só existe uma única permanência: Deus. Deus é permanente. De resto, tudo é impermanente. Tudo se transforma. Já dizia o querido Lavoisier, em A Natureza, nada se perde, porque nada nos pertence, nada se cria, tudo se transforma. A gente não cria nada, quem cria é o Pai. Nós somos apenas co-criadores, criamos o que já está criado. Pela nossa inteligência, pela nossa astúcia, pelo nosso intelecto, nós somos co-criadores. Então não temos como escapar da dor. E depois do poder de Deus é a grande força. Vou deixar aqui uma frase dessa criatura excepcional, a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que diz que a raiz de todos os males é o egoísmo. E eu coloquei aqui como título de uma palestra que fiz sobre o egoísmo, a nossa maior sombra. A nossa maior sombra é o egoísmo. Vamos lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 12, da Perfeição Moral, terceira parte. Kardec pergunta à espiritualidade: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os espíritos bondosamente responderam: temo-lo dito muitas vezes, é o egoísmo. E reparem como nós somos egoístas nas pequeninas coisas. Sabe aquilo que a gente diz? Não é seu, não, é meu. O que é nosso? Não somos donos nem de nós mesmos. Então é o egoísmo. Daí os espíritos dizerem: daí deriva todo o mal.
Tudo é defluente, é decorrente do egoísmo. Muitos dizem que o orgulho é o irmão gêmeo do egoísmo. Não é, não. O orgulho só existe porque existe o egoísmo. Kardec fala isso. E diz mais aqui: estudai todos os vícios. Depois nós vamos voltar a isso. E vereis que no fundo de todos os vícios, há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa, inclusive das doenças e enfermidades. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quando eles colocam assim, estudai todos os vícios, eles estão nos orientando para que a gente estude o Evangelho, que a gente leia as obras espíritas, chamadas de subsidiárias, que nos auxiliam, também. Mas qual é o maior estudo dos nossos vícios? É a gente se auto-estudar. E cada vez que a gente se estuda, a gente vai ampliando a capacidade de percepção. E, meu Deus, eu fui egoísta. Já veio naturalmente, porque foi condicionado a partir do descondicionamento. É o braço direito e o braço esquerdo. Temos que treinar aquele que está atrofiado. Simbolicamente, treinar os valores morais. Nas pequeninas coisas, como diz Fábio Aleto no livro Os Mensageiros, a gente já quer resolver as grandes coisas, que a gente quer correr para o mundo espiritual, purificados. Meu Deus! Quantas jornadas ainda teremos que ter? Nós não temos ideia da imensidão das sombras que carregamos. Não temos. Então vamos, como diz Fábio Aleto, resolver as pequeninas coisas que passam a ser perceptíveis. Às vezes numa disputa de algo. Vocês querem um exemplo claro no nosso meio? Eu não me excluo disso. É o esporte, é o futebol. A gente só quer ganhar. Isso é egoísmo. Os outros vão sempre perder e só eu que vou ganhar? Pois é. A gente aprende no erro. A gente aprende na falta, naquilo que não cumprimos, as orientações. Então temos que estudar isso o tempo inteiro. Porque não dependemos única e exclusivamente das condutas egoísticas, mas dos pensamentos egoísticos, dos sentimentos de orgulho, de prepotência, de individualismo. Agora vocês estão entendendo por que nós não temos saúde? E que estamos distantes desta tão propalada saúde integral, biopsico, socioespiritual. O dia que unirmos tudo isto, costurarmos tudo isto, é a teia da vida, vamos ter confiança. Olhem com um termo muito interessante. Confiar. Fiar com. É a teia. Com quem? Com Deus. A partir do momento que passamos a confiar, ou seja, tecendo aquele grande tapete divino, nada vai nos abater, que estamos firmes
e confiantes e convictos. O nome disso? Fé. A fé que nos faz raciocinar, crescer, capacidade intelectiva e moral. Então é isso que temos que fazer, estudarmos atentos aos nossos vícios. E diz aqui a espiritualidade: quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Então, para amarmos, para praticarmos a caridade e sermos justos, temos que ir degradando esse sentimento de egoísmo que ainda está em nós, pelo estudo que temos que ter de atenção. Não é o que nós falamos com constância? Vigiai e orai? Vigilância no que estamos pensando, no que estamos sentindo. Nós vamos identificar. O braço vai tomando corpo para ficar igual ao outro. Tudo depende de exercício. Nosso cérebro, ele é exercitável. Os cientistas já comprovaram isso, a neuroplasticidade. Agora, nossos cérebros ainda estão acanhados, atrofiados nos valores morais adquiridos em outras existências e que estamos repetindo com constância. Pelos pensamentos egoísticos e sentimentos também. E acho que estamos conquistando grandes coisas. A gente diz às vezes assim: o outro perdeu. Quem perde somos nós. O outro não perdeu. O outro está sendo prejudicado pelo nosso egoísmo. Perde materialmente, às vezes, mas o que isso representa? É isso, meus irmãos, que tem que ser implementado e será a pouco e pouco nas mentes dessas tiranias que estamos vivenciando, seja de um lado ou seja do outro, porque ali impera o egoísmo de ser o detentor do mundo para o seu bel prazer de conquista, as conquistas materiais. Porque eles não entendem que todo ser humano, que eles prejudicam, que eles matam, que eles eliminam, são seres iguais a ele, ou a eles, porque todos estamos ligados em rede, não podemos esquecer isso. Podemos estar numa posição social um pouco melhor, mas não quer dizer que o outro esteja na subalternidade. Repentinamente, emocionalmente, ele está acima de ti. Apenas não sabemos isso porque o egoísmo nos fecha num claustro endurecido, individualista. Saúde integral é o nosso tema, é a nossa busca. Para que possamos conectar toda a nossa estrutura biológica, psicológica, social e espiritual integrada. Essa é a palavra-chave. E Jung falou sobre isso, a integração. Ele diz: a vida nasce do atrito dos opostos. E nós somos duais. O bem e o mal. Sabe o que é isto?
maniqueísmo, que foi uma filosofia criada por Manes, no segundo século. Ele foi um profeta iraniano, da Pérsia antiga. E nós somos assim. Não estamos integrados, estamos separados até de nós mesmos. O bem e o mal. Mas para que isso amanhã se una num projeto ascensional evolutivo. Para isso temos que identificar o que precisa ser modificado. Quem vai determinar isto é a consciência. É a vontade consciencial, nos unindo a tudo que habita em nós, para iluminarmos nossos corações, nossas mentes, e aí podermos, como diz Jesus, segui-lo. Aquela frase famosa que ele nos deixou: quem vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Muita paz para todos. Vamos pedir para que o nosso irmão José Henrique faça a nossa prece. Vamos lembrar a nossa oração do nosso querido irmão Paulo, que nos deu uma frase para toda a eternidade. Paulo nos disse: não sou eu, mas quem vivo é o Cristo que vive em mim. Então que façamos agora, mentalmente, este trabalho de nos abrirmos para que Jesus e suas vibrações de amor possam penetrar no cerne de nossos corações, fazendo pulsar ritmicamente o coração, que representa é o chakra das nossas emoções. E com Cristo vibrando em nossos corações, só há um sentimento que irá se manifestar. É o sentimento do amor. O amor que rege a vida. O amor que é o próprio Deus. O amor que sustenta as galáxias, as estrelas, o universo conhecido e desconhecido. Só o amor tem esta capacidade de assim fazer. Que tudo se una, que tudo interaja. E precisamos fazer parte deste universo, o universo do amor, para que possamos transmitir esse sentimento com doçura, com afabilidade, para todos os irmãos que ainda não te encontraram, Jesus. Estão perdidos nos subterrâneos da dor, estão desorientados, amargurados, precisando desta dose de amor que poderemos transmitir. Não temos palavras a não ser de gratidão. Agradecer este momento tão especial de estarmos falando, pensando em Ti, Jesus, que veio exatamente no seu messianato nos trazer a lei de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse amor generalizado em rede, onde tudo está interconectado pelos fios divinos do amor. Ó Jesus,
Pedimos neste momento que a humanidade seja tocada, seja trazida à realidade da vida, que é amar, para que possamos fazer parte deste grande concerto, desta grande sinfonia, a sinfonia do amor. E aí sim, poderemos ser verdadeiramente os teus trabalhadores, como os apóstolos foram, em espalhar o teu evangelho, as bem-aventuranças, para que as criaturas se aquietem, para que as criaturas tenham esperança no porvir, num futuro melhor. Ó Jesus, nossas palavras são muito pequenas para podermos te agradecer. Mas mais uma vez, que possamos estar unidos nesse objetivo maior. E pedimos então, Jesus, a permissão para encerrarmos a reunião desta noite, onde as moléculas do amor ficaram aqui vibrando em todos nós. Que grandiosidade, que maravilha! Como te amamos, Jesus! Como te amamos! Graças a Deus. Então agradecemos a todos pela presença, pelo silêncio respeitoso e que possamos seguir para os nossos lares com as graças da espiritualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos nós.